Mais de 1.032.000 pessoas caíram na malha fina do Imposto de Renda de 2022. E você vai ver também. No segundo dia da primavera, conhecida por ser uma estação com temperaturas mais amenas, caiu neve em Santa Catarina. Perigo sobre rodas. Aumenta o número de roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo, comparando os 6 primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2021. Brasil bate Gana em amistoso por 3-0. Tudo isso e mais a partir de agora. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Se você tem dinheiro a restituir, mas não foi incluído neste lote, a sua declaração pode ter algum ajuste para ser feito ou provavelmente você tenha caído na malha fina. Se for este caso, veja o que fazer. A Receita diz que acessando o site ECAC do Centro de Atendimento Virtual, é possível ver se você caiu na malha fina e qual o motivo para sua declaração ter sido retida. Então acesse cave.receita.fazenda.gov.br, selecione a opção Meu Imposto de Renda e na aba Processamento, escolha o item Pendências de Malha. Caso a declaração tenha apenas erro no preenchimento ou porque você deixou de informar alguma coisa, basta enviar uma declaração retificadora e ainda será possível receber valores. De acordo com a Receita, foram recebidas 38.188.642 declarações entre março e setembro deste ano. Destas, 1.032.279 foram retidas em malha, número que representa 2,7% do total de documentos entregues. 41,9% foram retidas por omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Já outros 28,6% por deduções erradas, principalmente por despesas médicas. 21,9% por diferenças entre o valor de imposto de renda entre o que consta em DIRF, que é a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, e o que foi declarado pela pessoa física. Neste mês será enviado o total de 444 mil cartas para contribuintes que caíram na malha fina, com o objetivo de avisá-los que, se houver erro na declaração enviada, este é o momento para correção por meio da declaração retificadora. Com este 5º lote, o pagamento de todas as restituições de 2022 que não apresentaram inconsistência foi concluído. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência da Itapemirim nesta semana. O grupo que oferecia transportes rodoviários e aéreos já estava com as operações suspensas desde o ano passado. Mas os consumidores que já tinham comprado passagem estão no fim da fila de credores a receber, que segue uma ordem de prioridades. Em primeiro lugar, entra o pagamento de dívidas trabalhistas. Em segundo, créditos garantidos por direitos reais, como imóveis. Em terceiro, créditos tributários, como impostos. E só depois, em último lugar, os chamados demais créditos, que são os consumidores. Aqueles que quiserem entrar com pedido de reembolso precisam primeiro acionar a Justiça para que um juiz faça a habilitação do crédito com um comprovante de compra do bilhete rodoviário ou aéreo. Com a falência decretada junto à administradora, a Justiça vai pagar os credores depois de avaliar e vender os bens. Para um especialista na área, processos desse tipo não se resolvem em menos de 5 a 10 anos e também não é recomendável que os consumidores que perderam valores muito baixos nas passagens entrem com recursos de reembolso, porque o gasto com o processo vai ser maior do que o valor a receber. A renovação de matrículas escolares está chegando e os pais ou responsáveis financeiros devem sempre ficar de olho no percentual que será aplicado sobre as taxas. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, não existe um percentual máximo que as escolas devem aplicar de reajuste determinado pela legislação,
já que cada uma oferece serviços diferentes. O que está em vigor é a Lei de Mensalidades, que determina que as escolas devem apresentar aos pais, quando solicitado, uma planilha de custos que justifique o aumento nas taxas. Esse valor pode variar de acordo com a proposta pedagógica da instituição, com melhorias na estrutura física e com a carga horária. A polícia de São Paulo prendeu 2 homens suspeitos de serem os maiores receptadores de autopeças do país. O chefe da organização criminosa, Bruno Leonardo Moreira de Faria, e o homem indicado como seu braço direito, Lucas Garcia Leal, foram presos hoje em Goiás. A quadrilha, que se dividia entre os ladrões de carros e os mecânicos que faziam desmanche dos veículos, furtava até 30 carros por semana em São Paulo e depois revendia as peças no mercado clandestino de 4 estados. O esquema criminoso foi descoberto em fevereiro, quando os investigadores fiscalizavam galpões em Suzano e Mogi das Cruzes de autopeças. A loja movimentou quase 3 milhões de reais, segundo a investigação. 15 pessoas foram presas ao todo. E nos primeiros 6 meses do ano, o número de roubos e furtos de veículos subiu 22,7% no estado de São Paulo em relação ao mesmo período do ano passado. Um levantamento que teve como base dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista mostra que é preciso ter mais cautela ao entrar, sair e circular com o carro para evitar ser alvo de criminosos. O criminoso busca facilidade. De acordo com Rafael Pereira, professor de Direito Penal e Processos e especialista em segurança pública, se engana quem acha que bandido tem cara. Isso é apenas um estereótipo, já que qualquer pessoa pode ser um assaltante. Um casal apoiado no seu carro estacionado, alguém disfarçado de trabalhador, mulheres com crianças. Prestar atenção e conhecer algumas atitudes reduzem o risco de se tornar vítima de bandidos. Então, aqui estão 10 exemplos que podem fazer a diferença para você. Caminhar em direção ao carro mexendo no celular. A distração faz de você um alvo fácil, além de despertar o interesse em outro objeto, o seu celular. Procurar a chave quando estiver na frente do veículo. Essa atitude deixa evidente que você vai entrar no carro, o que dá mais tempo para o bandido agir. Abrir o carro sem estar perto dele. Isso pode dar a chance do criminoso entrar no veículo antes ou junto com você. Ficar parado dentro do carro. A recomendação é entrar, travar a porta e sair do local em seguida. Parar no semáforo com os vidros abertos. Eles devem estar sempre fechados. E mesmo assim, se certifique de estar com as portas travadas. Andar em direção ao carro com a bolsa para trás. Sempre ande com o objeto à frente do corpo, evitando furtos e que um criminoso puxe seu corpo pela alça. Não prestar atenção no entorno. Antes de entrar ou sair de um imóvel em direção ao veículo, a Polícia Militar recomenda que sempre perceba movimentações de pessoas ou atividades estranhas nas proximidades. Se houver suspeita, o correto é não parar o carro. Siga em frente e chame a polícia se for o caso. Estacionar em vagas difíceis de sair. É importante parar em uma posição de fácil saída e, quando possível, de ré, para evitar grandes manobras e perda de tempo. Deixar mochilas e casacos visíveis no carro. Deixe sempre no porta-malas. E por último, parar em locais desertos após colisão. Pequenas batidas podem ser emboscadas de bandidos. E depois do intervalo você vai ver, no segundo dia de primavera, com temperaturas mais amenas, nevou em Santa Catarina. E você vai ver também, no penúltimo confronto antes da Copa do Mundo, Brasil vence Gana por 3-0 na França. Com o fim da exigência do uso de máscaras, os fabricantes de produtos ligados ao combate do coronavírus, como máscaras, luvas e seringas, estão demitindo funcionários, fechando fábricas e com previsão de redução de 230 milhões de reais em investimentos no Brasil, em comparação com 2020. Somente em uma indústria de luvas na cidade de Paraíba do Sul,
No Rio de Janeiro, 60% dos trabalhadores foram demitidos entre junho e setembro de 2022. E o crescimento do negócio neste ano foi 75% menor do que em 2021. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, a previsão é que 2022 termine com 700 milhões de reais em investimentos no setor de dispositivos médicos. 230 milhões de reais a menos do que em 2020, início da pandemia, quando o capital investido no segmento chegou a 930 milhões de reais. Mesmo abaixo de 2020, os investimentos em alguns setores do segmento podem superar 2021, que registrou 675 milhões de reais em aportes financeiros. De acordo com a Associação do Setor, isso se deve à demanda elevada e reprimida de cirurgias eletivas que utilizam dispositivos médicos não ligados ao combate à Covid, como órteses e próteses, parafusos e fixadores, estentes cardíacos e desfibriladores. No mercado financeiro, após uma semana marcada pela atenção às taxas de juros, o dólar encerrou esta sexta-feira em forte alta de 2,61% e encerrou o dia em R$ 5,24 na venda. É a maior alta diária desde o dia 22 de abril, quando a moeda cresceu 4,04%. Os preços do petróleo bateram mínima de 8 meses hoje, com o dólar atingindo seu patamar mais alto e temores de recessão com o aumento das taxas de juros. O petróleo recuou mais de 5% e ficou em $88,50 por barril. Os contratos futuros da gasolina e diesel nos Estados Unidos também recuaram mais de 5%. A demanda por petróleo se torna mais cara com dólar mais alto para compradores que usam outras moedas. E a Prefeitura de Natal recolheu 18 quilos de novas manchas de óleo nas praias. A Defesa Civil disse que os resíduos voltaram a aparecer no litoral e a suspeita é que tenha ocorrido após lavagem de tanques de um navio petroleiro. Os primeiros fragmentos surgiram em um trecho de 4 quilômetros espalhados ao longo da extensão da praia. Os comerciantes da região e os banhistas não devem entrar em contato direto com o material se o virem, pois a origem ainda não foi descoberta. A Prefeitura ainda informou que vai expandir o trabalho de monitoramento com o apoio da Marinha do Brasil e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Urbana. O óleo apareceu nas praias da capital no dia 15 de setembro, um dia depois das manchas terem sido vistas no litoral sul potiguar. Os resíduos também foram detectados em Tibaú do Sul, Baía Formosa e em Nísia Floresta. A suspeita dos investigadores é de que o material foi lançado no mar após lavagens de tanques de um navio petroleiro. No entanto, em algumas praias da Bahia, pesquisadores encontraram o mesmo óleo de 2019 que acreditam ter se desprendido de rochas. O terremoto de magnitude 7,6 no México esta semana gerou consequências além da fronteira do país. Ondas de mais de 1 metro foram registradas em uma caverna do Vale da Morte, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Esse fenômeno, que ganhou o nome de tsunami do deserto, aconteceu em apenas 22 minutos após o terremoto. O local é uma caverna de calcário, parcialmente cheia de água, que tem centenas de metros de profundidade, e o episódio foi registrado por câmeras do local. O tremor atingiu os estados mexicanos de Colima e Michoacán na segunda-feira. 5 minutos depois, a água começou a se espalhar, alcançando o Vale da Morte a 2.400 quilômetros de distância, com ondas de 1,2 metros, que agitaram o sedimento e as rochas na plataforma rasa, removendo também grande parte do crescimento de algas. A consequência disso, a curto prazo, é a redução da comida disponível para os filhotes de peixe que vivem no local. Na segunda-feira, o sismo deixou 2 mortos no oeste do México, danificou prédios e causou terror a mais de 400 quilômetros de distância, na capital mexicana. E ontem, quinta-feira, o terremoto foi seguido por outro sismo, que também deixou pelo menos 2 mortos. Quem mora em São Joaquim, no estado de Santa Catarina, teve uma bela surpresa do final da noite de ontem até hoje de madrugada. Neste segundo dia da primavera, que é uma estação de transição entre o clima mais frio e seco do inverno e o clima mais quente e úmido do verão, ou seja, temperaturas mais amenas, caiu neve na cidade.
A estação começou oficialmente às 10h04 da noite desta quinta-feira, mas trouxe uma grande surpresa, principalmente para os turistas que estavam nas ruas de São Joaquim nesta madrugada. Neve neste momento na cidade de São Joaquim aqui. Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, é possível ver neve. De acordo com a Ipagre-Ciram, órgão que monitora o tempo no estado, o fenômeno aconteceu também em Bom Jardim da Serra e Rio Rufino. O fato foi ocasionado pela baixa pressão em frente ao litoral do Rio Grande do Sul, trazendo umidade e instabilidade, aliado à entrada de uma massa de ar polar que se deslocou da Argentina, proporcionando cenário tipicamente climático para a formação de neve. E essa não é a primeira vez que nevou em 2022 em Santa Catarina. No inverno, o fenômeno foi registrado no dia 18 de agosto. E no outono também houve ocorrências nas áreas mais altas da Serra Catarinense. A seleção brasileira entrou em campo nesta sexta-feira pela penúltima vez antes da Copa do Mundo contra a Gana, em um amistoso disputado lá na França. Pelo placar de 3-0, o Brasil continua invicto a 14 jogos. A seleção brasileira parecia estar em casa. Aos 8 minutos, após cobrança de escanteio de Rafinha, o zagueiro Marquinhos subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. Aos 27 minutos, após uma boa troca de passes, Neymar magistralmente tocou para Richarlison, que com categoria colocou a bola no fundo da rede. E aos 39 minutos, novamente a dupla protagonista do segundo gol entrou em cena. Após cobrança de falta de Neymar, Richarlison se antecipou à zaga africana, cabeceando como manda o figurino e estufando a rede mais uma vez. 3-0. Já no segundo tempo, o jogo esfriou e o técnico Tite utilizou os 45 minutos finais para realizar testes e dar a oportunidade para que diferentes atletas demonstrem a ele o porquê merecem estar na Copa do Mundo. O Brasil não enfrentava um adversário africano desde outubro de 2019, quando empatou com Senegal e Nigéria. Gana está no Grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Portugal, que cruza nas oitavas de final com o G do Brasil. O confronto de hoje marca o 5º encontro entre as seleções e a 5ª vitória verde-amarela, que inclusive estreou seu uniforme, que conta com detalhes em verde nas mangas e na gola e com marcas d'água em tons de amarelo inspirado na onça pintada e na garra brasileira. Se o assunto é Copa do Mundo, então vamos agora a mais um Boletim Esquenta Qatar 2022. Nosso boletim diário de contagem regressiva para o Mundial. Faltam 58 dias. Hoje, Leonardo Félix fala da Copa da Itália de 1990. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar do Mundial de 1990, realizado na Itália. Em um torneio de baixo nível técnico, a grande surpresa foi Camarões, com seu futebol alegre, envolvente e descompromissado. Logo na abertura do torneio, chocou o mundo ao vencer por 1-0 a então campeã mundial, Argentina. Os africanos foram avançando até as quartas de final, quando perderam de virada para a Inglaterra por 3-2. E esta foi a última Copa com participação da Alemanha como nação dividida. Com seu time ocidental, conquistou o tricampeonato mundial, liderada pelo treinador Franz Beckenbauer e sustentada por nomes como Matthäus, Wöhler e Klinsmann. Os germânicos bateram a Argentina na final por 1-0. Já o Brasil decepcionou com um futebol muito pobre. A seleção dirigida por Sebastião Lazzaroni alcançou as oitavas de final, onde teve sua melhor atuação contra a Argentina, mas foi eliminado na derrota por 1-0. É isso aí, faltam 58 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Um levantamento global mostrou que o Brasil subiu no ranking de países mais generosos e agora está entre os 20 que são os mais solidários do mundo. Entre os 119 países pesquisados, a Indonésia atualmente lidera o ranking pelo 5º ano consecutivo, seguido por Quênia e Estados Unidos. O Brasil subiu pela 4ª vez seguida. Antes estava na posição 54 e agora subiu para a 18ª. A melhor colocação até hoje.
O ranking do World Giving Index 2022, o mais respeitado estudo que mede a generosidade global praticada, levou em conta 3 quesitos: o ato de bondade em relação a desconhecidos, doações em dinheiro e ações de voluntariado. Pelo 4º ano consecutivo, o Brasil subiu no ranking geral da pesquisa, pulando da 54ª para a 18ª posição, sua melhor colocação até agora. No dado geral, em 2020, 35% dos brasileiros afirmaram ter praticado algum gesto de solidariedade, percentual que subiu para 47% em 2021. Na ajuda a estranhos, o indicador aumentou de 63% para 76%. Nas doações em dinheiro, foi de 26% para 41%, e no voluntariado, de 15% para 25%. Cerca de 3 bilhões de pessoas ajudaram algum desconhecido no mundo e outras 200 milhões doaram dinheiro para organizações da sociedade civil. O resultado da pesquisa revelou também um aumento expressivo de aproximadamente meio bilhão em comparação ao período pré-pandemia e que as pessoas que mais ajudam são as que possuem maior recursos, mas, no geral, todas as classes sociais também cooperam. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações no Jornal das 22h comigo e Alexandre Giaquetto ao vivo às 10 horas. Obrigada pela sua companhia e desde já um ótimo fim de semana para você.